Papo Federal. Aqui na Rádio UFRJ. Olá, eu sou Marcelo Kishinevski e está começando mais um Papo Federal, um espaço para troca de ideias com pessoas que estão na linha de frente da ciência e da cultura. Conversamos hoje com a professora da Faculdade Nacional de Direito da UFRJ, Eleonora Ceia, coordenadora do Grupo de Estudos Críticos do Estado, o CREST. O grupo é responsável pelo programa 35 anos da Constituição, que você ouve desde agosto aqui na Rádio UFRJ. Professora, muito obrigado pela sua presença aqui no Papo Federal. Muito obrigada, Marcelo, pelo convite. Maravilha. Doutora em Direito pela Faculdade de Economia e Ciências Jurídicas da Universidade de Saarland, na Alemanha, e mestre em Direito Europeu pela mesma instituição, Eleonora é bacharel em Direito pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ. Ministra disciplinas de Direito Constitucional e vem pesquisando a chamada Constituição Cidadã, objeto de programa que ela coordena e que vai ao ar às quintas ao meio-dia, com reprise às 5 da tarde. Professora, nesse dia 5 de outubro comemoramos 35 anos da promulgação da Carta Magna. Quais os principais legados da Constituição de 88? Marcelo, são vários os legados, né? Exatamente pelo fato da Constituição de 88 representar um marco histórico da nossa história política recente, um marco do nosso período de redemocratização. Então, legados são variados e também de várias áreas, né? Se a gente pode assim dizer, do exercício da nossa cidadania. Mas, assim, há alguns que merecem destaque aqui na nossa conversa. Por exemplo, um que eu considero assim, um dos principais legados, que é exatamente a criminalização em nível constitucional do racismo. É realmente um legado da nossa Constituição de 88, levando em consideração que o combate ao racismo, que o combate à discriminação racial é, de fato, ali um pressuposto para a realização efetiva da democracia no nosso país. E também, assim, se a gente aumentar, ampliar o escopo de proteção de direitos ali garantidos pela Constituição, principalmente ali um legado que eu destaco é o leque bem amplo, bem rico de direitos sociais, econômicos e culturais da nossa Constituição. Desde direitos sociais bem básicos, né, que são agrupados no grupo do mínimo existencial, então estamos falando de educação básica, saúde básica, proteção da mãe, proteção da criança, do adolescente, até direitos sociais, ditos mais, não vou dizer assim, luxuosos, mas direitos mais complexos, como, por exemplo, o da pesquisa, né, universitário, do incentivo à pesquisa científica no nosso país. Então, de fato, é um legado muito, muito especial da nossa Constituição, além de trazer vários aspectos de exercício de cidadania democrática em seu texto. Perfeito. Daí até o apelido de Constituição Cidadã, né, que ela recebeu lá no fim dos anos 80. Agora, nos últimos dias, Eleonora, a gente assistiu a um debate assim muito intenso, né, entre alguns poderes. Podemos chamar até de embate. Né? Houve um embate entre Judiciário e Congresso Nacional. O Supremo Tribunal Federal rejeitou a tese do marco temporal para a demarcação de terras indígenas. Ainda assim, o Senado Federal aprovou o projeto de lei estabelecendo a data de 1988, a promulgação da Constituição, como uma espécie de baliza para os povos originários reivindicarem territórios. Eu te pergunto, qual a sua avaliação desse episódio? A gente está vivendo um momento de relação disfuncional entre os poderes? Olha, Marcelo, é bem importante a gente frisar algo que é típico, é característico de toda a democracia, que é essa dinâmica entre os poderes da República, né? O Executivo, o Legislativo e o Judiciário. É uma dinâmica que, por vezes, pode ser abalada exatamente quando ali está, enfim, em resolução ou em debate, temas muito sensíveis e controvertidos na nossa sociedade, como, por exemplo, né, o direito à terra. Então, não só direito à terra, mas até recentemente outros temas que bateram à porta do Supremo Tribunal Federal, como a descriminalização do aborto, né? O caso da interrupção da gestação, ali
das 12 primeiras semanas de gestação, ou até da descriminalização do porte da maconha. Então, são temas muito controvertidos e sensíveis, tanto em termos da recepção desses temas na nossa sociedade, mas também para fins eleitorais. Então, veja, isso pode sim, né, trazer um certo desarranjo ou abalar um pouco ali o equilíbrio entre os poderes, né? Porém, esse mecanismo de separação dos poderes, que é baseado exatamente na independência de cada um deles, mas sempre com aquele cuidado também de eles se autocontrolarem, naturalmente pode resolver esses episódios de crise. Não é a primeira vez que isso acontece. Isso também é importante, né, a gente destacar. Quando do julgamento do Mensalão, houve também ali um episódio de embate entre o Supremo Tribunal Federal e o Congresso Nacional, né? Também ali em 2013, houve também um episódio ali de crise entre esses dois poderes, né? E está havendo agora. Então, isso é da dinâmica, né, ali do equilíbrio dos poderes e, claro, né, os interesses ali que cada um tem. Em regra, isso se resolve naturalmente, né? Agora, não há de se crer, né, que nessa questão ali do marco temporal, na minha avaliação, uma decisão muito acertada do Supremo Tribunal Federal, ali bem em harmonia com o que a gente tem de mais acertado e contemporâneo em relação a direito das terras indígenas, e temos uma reação de um órgão político, que é o Senado Federal, que sabemos que tem ali, né, a defesa de interesses antagônicos, né, direito a terras indígenas. E, pois, isso é a dinâmica ali dos poderes. O Senado, tampouco, né, a Câmara dos Deputados, não estão obrigados a seguir decisões do Supremo Tribunal Federal. Então, sim, eles podem ali, após uma decisão do STF, deliberar, discutir a mesma pauta e, porventura, apresentar um projeto de lei, uma proposta de emenda à Constituição e, enquanto representantes do povo, apresentar uma proposta. Caso vingue, vamos supor, né, que esse projeto de lei vingue, né, ele seja aprovado também na Câmara e vá à vigência. Pode, isso não é, né, ali a ser descartado, haver uma nova propositura de uma ação junto ao STF para, novamente, o marco temporal ser questionado. E aí você pode me perguntar, mas ficará nesse ping-pong, né? Olha, não, né? Isso realmente é naturalmente até resolvido ali pela política, né? Porque esses três poderes, óbvio, cada um na sua competência, mas são poderes que dialogam, são poderes que estão ali dentro do jogo político, né? E há de se resolver naturalmente. O que me preocupa, Marcelo, foi um outro movimento dessa semana, também muito em linha, né, com o que a gente está aqui conversando sobre balanço e relação entre poderes, que foi ali uma iniciativa vinda da Câmara dos Deputados de uma proposta de emenda à Constituição que quer cassar decisões do STF na sua função típica de controle de constitucionalidade. Aí não. Aí não é da própria dinâmica dos poderes, é exatamente ele querer usurpar uma competência que é própria do STF. Então, portanto, isso não faria parte, de forma alguma, ali da dinâmica, né, de equilíbrio entre esses três poderes. Então, é claro que pode ser até são detalhes técnicos, né, ali jurídicos, mas fato eu acho que isso que é importante, né, a gente noticiar e comunicar. São poderes que sim, né, volta e meia se chocam, têm conflitos antagônicos e, repito, sobretudo sobre esses temas que são sensíveis, tanto ali de forma política, social e eleitoral. E, portanto, há de se ter esses momentos de crise que, olhem, não é a primeira vez e a própria Constituição de 88, pelo seu regramento institucional, resolve. De certa maneira, a gente pode entender então como um jogo de cena, né? Porque alguns políticos estão ali jogando para suas torcidas, né? Sinalizando para os seus eleitorados ligados aos ruralistas, por exemplo, né? Que estão se empenhando para marcar uma posição diante de uma decisão do Supremo Tribunal Federal, né? E eu me lembrei de uma frase famosa do deputado Ulisses Guimarães, né, que foi o organizador, o coordenador da Constituinte, que resultou na Carta de 88, né? E ele certa vez falou, depois da eleição do Collor, né, aquela fase muito difícil da política,
Ele falou: se você está achando ruim a composição desse Congresso, então espera a próxima, né? E ele fala assim, né? Vai ser pior e pior e pior. Então, assim, eu te pergunto, existe uma troca de acusações, né? De um lado, o Supremo diz que o Congresso não legisla e por isso ele vai no vácuo e preenche esse vácuo. Do outro, o Congresso diz que o Supremo está legislando demais, está invadindo as atribuições dele, né? E ao mesmo tempo o parlamento acumula cada vez mais poder, né, principalmente sobre o orçamento, e legisla em questões claramente constitucionais. Como é que você vê esse impasse? Dá para ter uma solução efetivamente no campo da política aí nos próximos anos? É, olha, de fato, né, se formos ali pensar, e eu acho que a gente entra num conceito a esse respeito, esses temas tão sensíveis, né, e eu volto a outros, como a descriminalização do porte da maconha, a questão da interrupção da gestação, né, ali as primeiras 12 semanas de gestação, são temas que, idealmente, gostaríamos de ver sendo discutidos, debatidos plenamente, com audiência pública, com participação popular, na Casa de Representação Popular, que é o Congresso Nacional. Isso eu acho que deve haver um consenso entre nós a respeito disso, e não por 11, né, pessoas altamente qualificadas, ok, no campo do direito, da política, mas que não tem ali, é claro, né, não leva ali a legitimidade, né, democrática do voto. Porém, nós temos ali realmente um problema, isso é anterior a 1988, que é a inércia dos poderes políticos. Essa questão de realmente nem levar ao debate parlamentar determinados temas. Então, a gente tem, né, posso aqui listar, né, a criminalização da homofobia, da transfobia, que também em 2019 teve que ser decidida pelo STF, a questão que há muitos anos foi ali sempre, né, encaminhada ao Congresso para um debate legítimo, que era a questão da interrupção da gestação em caso de anencefalia, que também teve que ser ali decidida pelo STF. Várias, a questão da união estável homoafetiva, né, do reconhecimento igual às uniões estáveis heteroafetivas, ou seja, questões que, idealmente, né, eu, como cidadã, imagino que há um consenso a respeito disso, gostaríamos de ver sendo ali discutidas entre os nossos representantes eleitos. Porém, por algum jogo de interesses, né, por uma falta de vontade política, nem sequer são pautadas ali pelos presidentes das respectivas casas, né? E, claro, isso dialoga, né, com essa citação que você trouxe, né? São casas legislativas muito conservadoras, né? E, claro, que isso, de alguma forma, espelha, né, a nossa própria sociedade, que, na minha avaliação, também é muito conservadora, né? Tem ali uma certa rejeição pelo debate de determinados temas. E isso traz um grande problema constitucional, que são grupos ali subrepresentados, se nós pensamos na população LGBT, se pensamos em mulheres, se pensamos na população carcerária, se, né, pensamos nas nossas comunidades indígenas, são grupos subrepresentados sem efetivação de direitos fundamentais ali para o seu exercício de cidadania. E há uma inércia de poderes políticos, e aí há o judiciário, um tribunal constitucional, vamos dizer assim, né, capaz ali de juridicamente analisar essas questões à luz da Constituição de 88. Então imagina, né, se também como tão problemático fosse se o próprio Supremo Tribunal Federal ali, né, se declarasse, enfim, incompetente, né, à luz ali de uma leitura bem restrita de separação de poderes e dissesse, não, eu não posso resolver isso, realmente são questões políticas a serem resolvidas pelo parlamento. E esses grupos, já tão vulnerabilizados, ficassem ali sem a efetiva garantia dos seus direitos, seja terra, seja de dignidade, seja de direitos reprodutivos. Então, assim, um problema nasce do outro, né? O primeiro problema é esse, a inércia dos poderes políticos de querer ter a coragem de pôr em pauta, né, com a sociedade civil, esses temas tão delicados. E segundo, né, isso gera, sim, claro, uma judicialização da política, um poder judiciário ali com seu órgão de cúpula, claro, né, com uma questão de representatividade
muito complicada, né? A gente está até vivenciando essa discussão hoje, né, de toda uma campanha da sociedade civil para que uma mulher negra, né, seja ali indicada a compor o STF, porque temos ali uma representatividade zero da população brasileira. A população brasileira não se enxerga no Supremo Tribunal Federal e esse órgão decidindo essas questões cruciais. Então, veja que é um problema que nasce do outro, né? Mas, no final, há de se ter uma resposta para essa questão de, né, garantia efetiva de direitos de grupos vulneráveis. Perfeito, professora. Vamos voltar a essa questão da representatividade no STF já já. A gente está conversando com Eleonora Ceia, professora adjunta da Faculdade Nacional de Direito da UFRJ e coordenadora do Grupo de Estudos Críticos do Estado, o CREST. Professora, nos últimos anos, né, como você falou, a gente tem visto um conservadorismo crescente, né, e na gestão anterior isso ficou muito patente também no Executivo e Congresso avançando sobre direitos conquistados na Constituição de 88, como o piso de orçamento destinado à saúde e educação, a flexibilização da legislação trabalhista e a própria devastação ambiental, né, que também era uma preocupação da Carta Magna. Alguns juristas sustentam que a Carta é garantista, mas não oferece os meios para assegurar esses direitos previstos. Por isso que ela seria remendada o tempo todo por meio de propostas de emendas constitucionais, as chamadas PECs, né, que muitas vezes ditam a pauta do Congresso ou interditam a pauta do Congresso. Você concorda com essa visão? A Constituição está vivendo uma crise de meia-idade? Olha, Marcelo, a nossa Constituição, é claro que não é perfeita, né? Possui vários problemas. E nenhuma Constituição é perfeita, né? E sempre se teve esse debate entre nós, né, do campo do direito público, né, se o fato de a nossa Constituição ser frequentemente alterada, isso não significaria ali que ela esteja defasada, ou que ultrapassada, ou com os dias contados, né? Há muita crítica em relação a isso, né? Ali a frequência com que a Constituição é alterada, é emendada no seu texto. E veja, eu tenho uma posição um pouco cuidadosa com relação a isso, né? Porque se nós formos verificar em qual parte, né, da nossa Constituição há mais emendas, nós vamos ver que é lá na parte econômica, na parte ali que trata, por exemplo, né, da atuação do Estado na economia, e são emendas ali de um tom bem liberalizante. Ou seja, você vê uma pressão ali exatamente para que, né, a parte ou o caráter, viés liberal da Constituição até se alargue. Porque isso é importante dizer, a Constituição de 88, como ela foi produzida ali por diferentes forças sociais de pressão, nós tínhamos ali grupos conservadores, inclusive muito alinhados, né, ao regime ditatorial pretérito, mas tínhamos também ali movimentos sociais muito significativos ali na elaboração da carta, ou seja, forças sociais diversas e antagônicas entre si, com o desafio de chegar a um consenso sobre um texto único constitucional. E isso, né, o resultado foi um texto bem largo, né, mais de 200 artigos, e que nós ali, numa leitura atenta, nós percebemos até uma certa contradição, né, não contradição, porque, enfim, né, a gente não tem essa visão do Constituinte ter sido contraditório, mas talvez uma ambivalência, né, ali um ecletismo constitucional, porque, de fato, a gente tem ali direitos sociais muito fortes, muito substanciais, como a reforma agrária, por exemplo, direito à terra indígena, e, outro lado, um capítulo muito liberal da Constituição. A regra aqui no Brasil é que o Estado não intervenha na economia, o Estado brasileiro ele delega diversos serviços de natureza pública à iniciativa privada. Então, há de se perquirir, há de se verificar se essas alterações constitucionais, que sim, são frequentes aqui, né, na nossa dinâmica constitucional, estão atuando em que campo, né? Eu digo para você, realmente assim, não é para ampliar direitos sociais, né? Às vezes ali é muito pelo contrário, como você bem colocou, é um teto de gastos, né? Ali são reformas, que seja ali no capítulo ambiental, que seja no capítulo previdenciário, trabalhista. Então, assim,
se, né, me perguntam isso, assim, de fato, né, se o conteúdo de emendas for nesse teor, completamente contra, eu acho que está desmantelando o propósito de uma Carta Constitucional Democrática, né, e de um documento constitucional democrático. Agora, se for ali, né, forem emendas para atualizar a Constituição, para exatamente passar essa ideia, né, que que é correta, né, que deve acontecer, que é uma Constituição viva, dinâmica, que está ali sintonizada com a própria evolução da sociedade, né, sim, ela tem que ser emendada. É uma Constituição que trata de variados temas, quis tratar, inclusive, de temas que não são tradicionalmente reputados constitucionais, né? Eu sempre brinco, né? Mas uma brincadeira muito carinhosa, né? A gente tem a própria localização de um colégio federal, o nosso Pedro II, né? A localização dele na cidade do Rio de Janeiro, dentro do texto da Constituição. Então, sim, foi um constituinte ali bem ambicioso, né? Querendo ali realmente trazer temas variados da nossa vida social, política, para dentro do texto constitucional. E, claro, um texto largo, sim, né, ao longo dos anos também vai, né, ali acarretar talvez alterações, e muitas alterações. Não, para concluir, né, não vejo ali o fato de a Constituição ser frequentemente alterada algo negativo à resiliência, à força, né, ali cogente, né, garantidora de direitos da Constituição. Até porque as cláusulas pétreas, né, permanecem ali, são realmente muito sólidas, né, dão um arcabouço para a gente. Eu posso complementar, Marcelo? Acho que eu respondi só com relação às garantias, né, que alguns constitucionalistas assim entendem, que não há garantias ali para efetivar esses direitos. Eu avalio que há, tá? Eu acho que há ali um arcabouço bem, vamos dizer assim, generoso de remédios constitucionais, mandado de injunção, mandado de segurança, habeas corpus, enfim, para vir, né, ao socorro de direitos fundamentais quando violados. São de legitimidade bem ampla, tá? Então, uma pessoa física, jurídica, né, às vezes até independente de nacionalidade, pode propor, tá? Em regra, com algumas exceções, esses remédios. O que eu avaliaria criticamente são as ações, né? Então, as garantias ali, no campo do controle constitucional, para levar ao Supremo uma questão constitucional, né? Para levar ao Supremo, por exemplo, isso, né? Ali o questionamento de uma teoria que viola direitos, né, territoriais às comunidades indígenas. Isso realmente é ali muito fechado a um grupo de pessoas, né? Altas autoridades, ou a partido político, a sociedade civil, sim, né? Alguma representatividade, como entidades de classe, confederações sindicais, mas eu acredito que o Constituinte poderia ali ampliar muito mais o acesso da sociedade civil a essas ações para levar ao STF, né, o questionamento ali de questões de inconstitucionalidade, né, de violação de direitos. Perfeito. Olha, no momento em que a gente grava essa entrevista, não existe uma decisão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva sobre a indicação de um nome para substituir a ministra Rosa Weber, que está se aposentando, né? Algumas vozes da esquerda, como você mencionou agora há pouco, vêm defendendo a indicação de uma jurista negra para o cargo, considerando a falta de diversidade no Supremo Tribunal Federal. De fato, em mais de 200 anos de história, o STF só teve 3 mulheres ministras, todas brancas, e apenas 3 ministros negros. Lula reagiu a essa pressão, né, dizendo há poucos dias que a sucessão de Rosa Weber não seria pautada por raça ou gênero. Eu te pergunto em que nível a representatividade no Supremo importa? Importa muito, Marcelo, muito. E digo a você que não só no Supremo Tribunal Federal, mas em qualquer instituição e órgão do Estado brasileiro. Importa muito, exatamente por se tratar de uma questão ali de democracia efetiva, né? A gente pode até, alguns autores até dizem, né, que essa representatividade em termos de etnia, de gênero, em órgãos, instituições públicas, incluindo essas, né, de alta monta, como, por exemplo, um Supremo Tribunal Federal, é sim um mecanismo de democracia, né, de aproximar o povo dessas instituições
Veja, né, você estava há pouco, né, comentando sobre os anos, né, passados, recentes, né, e de todo o retrocesso de direitos, né, ali governos realmente assim com um viés autoritário, e isso, né, até a eleição de governos autoritários, isso é explicado exatamente por uma descrença da política, né, entre as pessoas, entre os indivíduos, sobretudo entre a juventude, né? Hoje a gente tem o caso da Argentina é muito preocupante, né, porque há um candidato ali reacionário, com uma pauta que realmente preocupa a região, e você vê que lá as pesquisas demonstram que a população jovem há de votar nele, né? Então, assim, é uma descrença, né? Um desinteresse, um desânimo com relação à política, com relação às instituições democráticas, seja o parlamento, seja uma presidência da República e o Supremo Tribunal Federal. Vimos, né, em janeiro desse ano, né? Independente ali, enfim, de viés político, mas era uma parte da população de forma extremamente violenta e, claro, criminosa, isso está sendo agora, né, até julgado, reagindo contra instituições do Estado brasileiro. Então, isso há de ser considerado, né? Há um grande distanciamento entre a população e essas instituições, que, né, até pela Constituição, são instituições que têm como única função exatamente fazer garantir, fazer efetivar direitos dessa população. Então, a questão da representatividade é de forma bem clara, né, dizendo, né, a gente olhar ali para um tribunal que seja estadual, né, para um órgão do Estado que seja a Polícia Federal, para as nossas universidades, né, Marcelo, e a população se enxergar nesses órgãos, se enxergar como ela é, em diferentes etnias, né, de diferentes, enfim, né, religiões, né, gênero, exatamente é um elemento crucial de aproximação da população com essas instituições que recentemente ficou completamente abalada. Agora, não podemos, né, também aqui pecar pela ingenuidade. É uma decisão política, né, ali do presidente da República. Claro, imagino que há preocupações políticas de ordem pragmática muito importantes ali na mesa, né? E por isso, né, eu leio até essa resposta bem contundente, né? Que até às vezes espanta um pouco, né? Ali um representante político, né, da ala da esquerda, assim se manifestar, que não será um critério ali a ser considerado. Então, ele está nos dizendo que é ali uma decisão pragmática, né? Tentando talvez ali antecipar algum movimento político, ele quer garantir ali uma pessoa, né, que ele assim explicou também, complementando, né, que deveria ser uma pessoa ali preocupada na efetividade da Constituição e nos interesses da população brasileira, assim, de uma forma bem protocolar, né, ele responde, né? Mas eu, de forma bem respeitosa, eu discordo. Eu acho que deve ser um critério, sim, levado em consideração e só até bem mais ampla, né? Também para, enfim, né, com concursos públicos, ali nomeação de cargos que sejam em nossos tribunais estaduais. A população precisa se ver espelhada nessas instituições. Perfeito. E ainda mais depois da escolha, na primeira escolha do presidente Lula, né, do Cristiano Zanin, seu ex-advogado, que desagradou muitíssimo aí a muita gente do campo progressista pelas decisões que ele andou tomando, né, se alinhando, inclusive, a indicados do ex-presidente Jair Bolsonaro, né, tendo uma posição bastante retrógrada em vários aspectos, né. A gente poderia conversar sobre muitos outros assuntos, mas enfim, o nosso tempo está se encerrando. Eu agradeço aqui, a gente conversou com a professora da Faculdade Nacional de Direito da FRJ, Eleonora Ceia, coordenadora do Grupo de Estudos Críticos do Estado, CREST. Professora, super obrigado pela sua participação aqui no Papo Federal. Eu agradeço muito, Marcelo, foi muito bom, te agradeço pelo convite, um grande abraço a todos. O programa 35 anos da Constituição, coordenado pela professora, tem seu 8º e último episódio nesta quinta-feira, dia 5 de outubro, ao meio-dia, com reprise às 5 da tarde. Mas se não puder escutar ao vivo, não tem problema, basta acessar o nosso site. O Papo Federal vai ficando por aqui. Lembrando que o programa vai ao ar às segundas-feiras, às 9 da noite, aqui na rádio UFRJ. Mas você pode ouvir a qualquer momento em nossa página ou na sua plataforma de podcast favorita,
ou ainda no nosso novo canal no YouTube. Eu, Marcelo Kishinevski, me despeço, agradecendo a audiência, abraços sonoros e até o próximo Papo Federal.